Olá, meus queridos, minhas queridas. Neste vídeo continuaremos estudando aqui o fato gerador de cada um dos benefícios. Porém, inicialmente, ainda vamos falar um pouquinho sobre aposentadoria especial. E o que vamos falar sobre aposentadoria especial inicialmente é sobre aqueles casos em que o trabalhador ele exerce várias atividades distintas em períodos distintos, porém em todas ele está exposto aos agentes nocivos prejudiciais à saúde e à integridade física, sendo que ele trabalha numa atividade que dá direito à aposentadoria especial aos 15 anos, aí depois ele trabalha outro período numa atividade que dá direito à aposentadoria especial aos 25, mas em nenhuma das duas atividades ele completa o tempo total de 15 ou de 25. E nós vamos ver aqui como é que faz para somar esses tempos distintos. E para fazer esse somatório, como ele trabalhou um período sujeito a uma atividade que era de 15 anos, outro que era de 25, e não completou nem 15 nem 25 em nenhuma das duas, para fazer esse somatório antes eu tenho que fazer uma conversão de tempo. E isso, meus queridos, será visto aqui, ó, no regulamento da Previdência Social, no artigo 66. O artigo 66 vai tratar exatamente desse tema que nós colocamos em pauta aqui no início desse vídeo. Vamos lá. O artigo 66 do regulamento da Previdência Social diz: para o segurado que houver exercido duas ou mais atividades sujeitas a condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, sem completar em qualquer uma delas o prazo mínimo exigido para a aposentadoria especial, os respectivos períodos de exercício serão somados. Porém, eles só serão somados após a conversão, devendo ser considerada a atividade preponderante para efeito do enquadramento. Aí aqui no parágrafo 2º desse artigo 66, aqui ó, o regulamento diz que essa conversão de que trata o caput será feita segundo a tabela abaixo. Aí novamente aparece aqui os tais dos multiplicadores, para você decorar, para você memorizar, que eu particularmente prefiro fazer uma regra de 3. Do que eu ter que memorizar esses 1,33, 0,75, 0,60, 0,80. Eu prefiro fazer uma regra de 3. Caiu lá na prova, rapidinho aqui eu faço uma regra de 3 e está resolvido o problema. Tá legal? Então vamos dar um exemplo disso aqui para ver como é que fica. Vamos lá. Imaginem a seguinte situação hipotética. Olhem, aqui tanto faz ser João como Maria. Porque você já percebeu que o tempo de contribuição de aposentadoria especial não existe diferença entre homens e mulheres, né? É 15, 20 ou 25 anos, seja para homem, seja para mulher. Agora, no vídeo anterior, eu queria converter tempo especial para tempo comum. Aí existe uma diferença entre homem e mulher, por quê? Porque o tempo comum é para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. E o tempo de contribuição na aposentadoria por tempo de contribuição entre homens e mulheres é diferente. Para homem é 35 anos, para mulher 30. Por isso que a conversão de tempo especial em tempo comum é diferente entre homens e mulheres. Mas aqui
eu vou converter tempo especial em tempo especial. Então não existe nenhuma diferença entre homens e mulheres. Não existe. Então, vamos dar um exemplo aqui, nem de João e nem de Maria. Vamos dar um exemplo aqui da Marinete. A Marinete. Grande Marinete. Marinete é mulher, tá legal? Tranquilo. O caso de Marinete foi o seguinte. Ela trabalhou durante 5 anos numa mina subterrânea. Professor Marinete trabalhando numa mina subterrânea. Pode. É mulher trabalhando, mas fica muito pesado para ela, né? Poderia ser mulher aqui, tranquilamente. Mas vamos dar um exemplo de um homem assim, Paulo. Paulo, é um trabalho muito pesado para Marinete. Então ela trabalhou 5 anos numa mina subterrânea, envolvida diretamente com as frentes de produção. Então nessa atividade, se lembre, para ter direito à aposentadoria especial, está aqui, a aposentadoria especial é aos 15 anos, né? É a única atividade que a pessoa se aposenta aos 15 anos, é essa aí. No caso de Paulo aqui, né? Paulo trabalhou numa mina subterrânea. Para se aposentar, aposentadoria especial, ele teria que ter trabalhado durante 15 anos nessa atividade, porém ele só trabalhou 5. Depois disso, Paulo foi trabalhar numa indústria e ele passou 17 anos trabalhando nessa indústria. E lá ele operava uma máquina assim num galpão que ficava exposto a um ruído superior a 85 decibéis. 85 decibéis. Aí só lembrando, quem trabalha com um ruído superior a 85 decibéis, a aposentadoria especial ocorre aos 25 anos. Porém, ele não trabalhou 25 anos nessa atividade. Ele só trabalhou 17. E Paulo quer se aposentar. E Paulo diz que ele, além de querer se aposentar, a aposentadoria dele tem que ser especial. Será que ele tem direito? Eu acho que sim. Porque eu vou converter esses 5 anos para 25. Esses 5 anos aqui, ó, eu converto para a atividade preponderante. Qual é a atividade preponderante aqui? A que ele trabalhou mais tempo, que foi exposto a ruído. Então eu pego aquele tempo que ele trabalhou na atividade não preponderante e converto aquele tempo para a atividade preponderante. Então eu posso fazer isso por meio de uma regra de 3. Aqui, se eu fosse seguir aquela tabelinha que estava lá, eu ia fazer o quê? Eu ia converter aqui de 15 anos para 25. Ó. Aí de 15 anos para 25, o multiplicador seria 1,67. Mas aí lá na hora da prova, se caísse essa situação hipotética aqui, eu teria que ter decorado esse danado desse 1,67. Aí é muita coisa para decorar, né? Então é melhor fazer a regra de 3. Aí a regra de 3 seria assim, ó. Vamos fazer a regra de 3 aqui, nesse retângulo aqui. O nosso amigo Paulo trabalhou 5 anos numa atividade que, para ele se aposentar, teria que ter trabalhado 15 anos, ok? Esses 5 anos valem X para eu converter para uma atividade que exige 25 anos. Aí X aqui é igual a 5 vezes 25 dividido por 15. Vamos ver uma calculadora quanto é que dá isso? 5 vezes 25 dividido por 15. Olha aqui a nossa amiga calculadora. Chegou ela. 5 vezes 25, isso aqui dá igual a 125.
125 dividido por 15, isso aqui dá uma dízima periódica, 8,33. Beleza? Então dá 8,33 aqui o nosso amigo X. 8,33. Aí o que é que eu tenho que fazer para saber se o nosso amigo Paulo, aqui o nosso amigo é Paulo, tem direito à aposentadoria especial? Eu tenho que pegar esse tempo aqui, 8,33, e somar com os 17. Então voltemos aqui para a calculadora. Eu pego aí os 8,33 e somo com 17. Aí deu quanto? Deu 25,33333. Ou seja, deu mais do que 25. O importante é isso. Se deu mais do que 25, então sim, o nosso amigo aqui, que se chama Paulo, tem direito sim a se aposentar. E aqui, nesse exemplo, a aposentadoria do nosso amigo Paulo será aposentadoria especial. Então eu peguei aqui o 8,33, que foi o resultado da conversão desses 5 anos, somei aos 17 e isso deu igual a 25,33. Deu mais do que 25. Então, o nosso amigo Paulo pode se aposentar e a aposentadoria dele será uma aposentadoria especial. Agora sim, vamos dar continuidade ao estudo do fato gerador de cada um desses benefícios. Já vimos a aposentadoria especial, chegou a hora do auxílio-doença. O fato gerador do auxílio-doença se extrai do artigo 59 da Lei 8.213, que nós teremos ele aqui na nossa tela agora. Está aqui na nossa tela o artigo 59 da Lei 8.213, que diz o seguinte: o auxílio-doença será devido ao segurado que... Qual segurado? Todos. Todos os segurados têm direito a receber auxílio-doença, caso ocorra o fato gerador e, quando for o caso, se cumprir a carência, né? Então, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido. Esse quando for o caso que aparece aqui, é porque nós já vimos em vídeos anteriores que existem algumas situações em que o auxílio-doença não exige carência. Lembra quais são? É quando a incapacidade for decorrente de acidente de qualquer natureza, ou quando for decorrente de doença profissional ou de doença do trabalho, ou quando for decorrente de alguma daquelas doenças que estão lá no artigo 151 da Lei 8.213. Nesses casos, o auxílio-doença, bem como a aposentadoria por invalidez, não exigem carência. Não exigem carência. Então, artigo 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, a carência exigida nessa lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então aqui eu realcei em azul, aí na tela do seu computador, o fato gerador do auxílio-doença. O fato gerador do auxílio-doença é o segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Vejam, se o segurado ficar incapacitado por apenas 15 dias consecutivos, ele não tem direito a receber auxílio-doença, tá legal? Para ter direito a receber auxílio-doença, é necessário que o segurado fique incapacitado por mais de 15 dias consecutivos.
assim, por 16 dias, 17 dias, 18 dias ou mais do que isso. Só por 15 não tem direito a receber auxílio-doença. Para ter direito a receber auxílio-doença, é necessário que ele fique incapacitado por mais de 15 dias consecutivos. Essa incapacidade aqui é uma incapacidade que pode ser temporária e pode ser parcial também. Porque quando a incapacidade é permanente e é total, o benefício que é concedido não é auxílio-doença. Lembra? É aposentadoria por invalidez. Então essa incapacidade aqui não é total e permanente. Porque quando é total e permanente, o benefício a ser concedido é aposentadoria por invalidez. Essa incapacidade aqui pode ser parcial? Pode. Por exemplo, o segurado ficou incapacitado somente para a atividade que atualmente ele exerce. Não ficou incapacitado para qualquer atividade. Só para que atualmente ele exerce. Então ele tem direito a receber auxílio-doença. Se ele não está podendo trabalhar na atividade que exerce, então ele tem direito a receber auxílio-doença. É isso? O cara é um cantor e as cordas vocais dele não estão funcionando. Ele tenta falar e não sai nada. E como é que ele vai cantar? Num coral, por exemplo? Não dá. Então, ele tem direito a receber auxílio-doença, se a incapacidade foi por mais de 15 dias consecutivos, né? Aqui outra coisa que você pode observar aqui no artigo 59 é isso aqui, ó. Ao segurado ficar incapacitado, para quê? Para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. Esse para a sua atividade habitual, ele aparece aí exatamente para proteger também o segurado facultativo. Porque se tivesse só incapacitado para o trabalho. Mas normalmente o segurado facultativo não trabalha. Ou pelo menos ele não exerce um trabalho remunerado. Por exemplo, assim, uma dona de casa. Não é que a dona de casa não trabalhe, mas ela não exerce um trabalho remunerado. Então aqui fica, se ela ficar incapacitada para suas atividades habituais, ela também, mesmo sendo uma segurada facultativa, ela tem direito a receber o auxílio-doença. Tá legal? Aqui o parágrafo único do artigo 59, é bom nós mencionarmos logo. Aqui, ó, não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social, já portador da doença ou lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Isso aqui está aqui sendo afirmado para o auxílio-doença, mas isso também se aplica para a aposentadoria por invalidez. Eu vou dar um exemplo aqui, né? O cidadão, ele é cego. Ele é vítima da doença chamada cegueira, cegueira total. Ele não enxerga absolutamente nada. Mas mesmo sendo totalmente cego, ele conseguiu um emprego. Então veja, aí no momento que ele conseguiu um emprego, ocorreu a filiação dele ao regime geral de previdência social. Esse cidadão, ele não pode alegar a cegueira para requerer aposentadoria por invalidez nem auxílio-doença. Por quê? Porque quando ele se filiou ao regime geral de previdência social, ele já era totalmente cego. Ele não enxergava absolutamente nada. Agora, caso diferente é o seguinte: era o cara que, quando se filiou à Previdência Social, ele era quase cego. Ele tinha uma deficiência na visão, mas ele enxergava alguma coisa. E após se filiar, houve uma progressão da cegueira e ele ficou totalmente cego.
e ele não tem mais condições de trabalhar porque ficou totalmente cego. Aí sim ele tem direito a se aposentar por invalidez aí. No exemplo que eu dei, seria aposentadoria por invalidez, porque ele ficou totalmente cego depois de se filiar à Previdência Social. Mas aqui, no tocante ao auxílio doença, funciona a mesma regra aqui que se aplica para aposentadoria por invalidez. Se você já entra com uma determinada doença ou uma determinada lesão, você já entra no RGPS assim. Você já se filia com essa doença ou com essa lesão. E depois de se filiar, não ocorreu agravamento nenhum da doença. Está do mesmo jeito que estava quando você se filiou. Aí, nesse caso, você não pode alegar essa doença para requerer auxílio-doença, não. Por quê? Você já se filiou assim. Tá legal? Agora, se houver uma progressão ou um agravamento dessa doença ou dessa lesão, aí sim você pode alegar isso para requerer o auxílio-doença e o perito médico vai examinar o caso e ver se é caso para conceder auxílio-doença. Próximo benefício aqui é o auxílio-acidente. Vamos ver qual é o fato gerador do auxílio-acidente. O fato gerador do auxílio-acidente extrai-se do artigo 86 da Lei 8.213, que nós vamos vê-lo agora. Está aí na tela, no seu telão, o artigo 86 da Lei 8.213, que diz o seguinte: o auxílio-acidente será concedido como indenização. Isso é importante, essa palavra que foi realçada aí, para efeito de prova. É o único benefício previdenciário que tem natureza indenizatória. É o auxílio-acidente. E ele vai indenizar o quê? Ele vai indenizar isso aqui, a redução da capacidade para o trabalho. O segurado sofreu um acidente, após a consolidação das lesões, ele teve uma redução da capacidade para o trabalho, redução essa que é definitiva, não recupera mais. Ele ainda pode trabalhar, mas com a redução da sua capacidade laborativa. Então, em razão dessa redução da sua capacidade para o trabalho, é que ele vai ter direito a uma indenização. E essa indenização vai ocorrer sobre a forma de benefício previdenciário. Então vamos lá. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado houve aqui uma pequena queda de energia. Eu não sei aqui. Deixa eu ver aqui. Não, tá tudo tranquilo. Foi só uma rápida queda de energia que ocorreu, mas eu acho que não houve problema não. Dá para continuar. Então aqui o auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da sua capacidade para o trabalho. Então aqui o fato gerador do auxílio-acidente é uma sequência de fatos, na verdade. A primeira coisa que tem que acontecer é o acidente. Acidente de qualquer natureza. Então perceba, não precisa ser acidente de trabalho. O acidente aqui pode ser acidente de qualquer natureza. Mas é a primeira coisa que tem que acontecer. A segunda coisa é o seguinte, é a consolidação das lesões. Tem que ocorrer a consolidação das lesões. O que é a consolidação das lesões? É a alta médica.
o médico vai dizer para o segurado: olha, o que você tinha de recuperar na sua capacidade para o trabalho, já recuperou. Não recupera mais do que isso. Então, isso significa que houve a consolidação das lesões. Então, primeiro, o que tem que ocorrer? Acidente de qualquer natureza. Segundo, a consolidação das lesões. Terceiro, tem que ficar sequelas. Quarto, tem que ocorrer uma redução da capacidade para o trabalho. Então, vamos até colocar aqui, numa folha em branco, essa sequência de fatos. Está aqui, fato gerador do auxílio acidente. Bem, como o benefício é auxílio acidente, então, número 1, o que tem que ocorrer? Um acidente de qualquer natureza. Isso aqui significa que não precisa ser acidente de trabalho. O acidente aqui pode ser acidente de qualquer natureza. 2. Qual é o segundo fato que tem que acontecer? Consolidação de quê? Das lesões. 3. Após a consolidação das lesões, é necessário que fiquem sequelas. 4. É necessário que essas sequelas produzam redução na capacidade para o trabalho. Redução da capacidade para o trabalho. Bem, só depois que ocorrem esses 4 fatos é que a gente diz que está encerrado o fato, já está concluído o fato gerador do auxílio acidente. Então, o fato gerador do auxílio acidente é essa sequência de fatores. Primeiro, acidente de qualquer natureza. Segundo, consolidação das lesões. Terceiro, sequelas. Quarto, redução da capacidade para o trabalho. Então, eu vou explicar aqui como é que a coisa funciona na prática. Na prática, a coisa funciona assim. O segurado sofreu um acidente, que tanto pode ser acidente de trabalho como outro tipo de acidente, e em decorrência disso, ele ficou incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos. Olha, por enquanto, o benefício que ele vai receber não é auxílio acidente ainda. Por enquanto é auxílio doença, mesmo que a incapacidade tenha sido decorrente de um acidente. Mas por enquanto é auxílio doença, tá legal? Auxílio doença. Bem, aí quem recebe auxílio doença tem que ficar voltando lá na perícia médica do INSS para verificar se já recuperou a capacidade. Numa dessas voltas, o médico perito verificou que já houve a consolidação das lesões. Ou seja, o que tinha de recuperar já recuperou. Não recupera mais do que aquilo. Porém, ficaram sequelas. E essas sequelas decorrentes do acidente provocaram a redução da capacidade para o trabalho. O segurado já tem condições de voltar a trabalhar. Sim, tem. Por isso o auxílio doença vai cessar. Agora, ele tem condições de voltar a trabalhar, mas não com aquela mesma capacidade laborativa que ele tinha antes da ocorrência do acidente. A sua capacidade laborativa foi reduzida. Por isso que o auxílio doença vai cessar, mas no dia seguinte vai iniciar o auxílio acidente. Tá legal? Até o próximo vídeo.